Eu me chamo Sidneia Chagas, tenho 30 anos, sou moradora do território de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, sou mãe solo. Atualmente eu estudo administração de empresas e sou fundadora da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e do time de futebol Perifeminas. Bom, eu venho de uma família muito grande, né? E nós não tínhamos muito diálogo com a minha mãe, pela questão dessa ausência, né, devido a ela ter que trabalhar, né, e a gente também não foi criado, não teve a presença paterna. E eu sempre fui uma menina que gostaria muito de entender esses processos, principalmente do meu corpo. E através da escola eu conheci um livro chamado Rita Está Acesa, de Terezinha Alvarenga, que fala sobre os processos da puberdade, né, então a Rita, nessa mudança do corpo, onde ela está se descobrindo, ela foi uma referência para mim entender todos esses processos que estavam acontecendo. Por outro lado, mesmo com a ausência da minha mãe, ela sempre foi incentivadora. Ela sempre falava para os filhos, é importante que vocês invistam na educação de vocês. E para ela era muito frustrante, porque ela não é alfabetizada, e ela sabia dessa importância dos livros. Então, o pouco que ela recebia, ela comprava esses livros didáticos da escola. Então, atualmente, nós temos ainda esses livros que retratam muito a questão do mapa mundi. Então, ela sempre teve esse incentivo. Então, o livro, ele começa a entrar na minha vida uma questão muito pessoal de eu entender meu corpo, e aí uma questão muito de estudo também, de entender esses processos, de quanto que é importante a gente investir. E, em 2008, ele começa a fazer sentido na minha vida, quando eu começo a fazer parte da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, juntamente com o IBEAC, os Jovens Escritureiros. O livro, ele entra de uma forma muito simbólica, ele perpassa essa questão do incentivo à leitura literária, a criação de vínculos e a leitura prazerosa. Hoje, os livros, eles se tornaram referência para mim, como mulher preta, periférica, ativista, como feminista, como mãe solo, porque através da literatura e através do livro eu me reencontrei, e por diversas vezes, quando eu acho que eu estou perdida, eu vou em busca dos livros. Então, são grandes referências, né? Então, desde as referências da Mel Duarte, a Riane Leão, Ana Maria Gonçalves, a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, a Djamila Ribeiro. Então, eu poderia estar aqui falando várias obras literárias que serviram de referência para essa minha trajetória. A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, a gente sempre entendeu que teria que ser um espaço não só de incentivo à leitura, não só de incentivo à leitura literária, mas um local de conexões. Ainda no espaço onde que a gente está situado, que é a periferia, pouco se tem equipamentos onde a juventude se encontra, onde as mulheres podem também se encontrar e falar dos seus afetos e desafetos. E aí, nesse processo, a gente entendeu que é importante incentivar a leitura, mas também criar espaços de rede de apoio a essas pessoas. E aí, em 2009, a gente fundamos a Caminhos da Leitura, e aí passamos por um processo de formação literária, de conhecer os livros, de entender o que são gêneros literários, conhecer várias obras, e um processo também bacana foi entender como que a gente pode incentivar a leitura de uma forma prazerosa, e é onde que surge a proposta da gente se tornar mediadores de leitura, que é levar a literatura aonde ela não chega, que sejam nos espaços educacionais, culturais, esportivos, de lazer, nas praças, nas ruas. Então, ocupar esses locais com o livro, que é essa ferramenta que a gente está dizendo o tempo todo, que faz com que a gente se torne críticos e questionadores ao mesmo tempo. E aí, nesse meio tempo, ouvindo as pessoas, né, então a gente cria Caminhos da Leitura, juntamente com a juventude, né, que foi o primeiro passo, ouvir essa juventude, e a gente perpassa ouvindo a comunidade, e a partir dela nasce vários outros projetos, né. Nós criamos um projeto chamado Cortejo de Leitura, é um projeto que envolve música e literatura, porque nós entendíamos que a gente precisaria alcançar certos públicos através de outras coisas que eles amassem fazer. E a gente tem observado muito que a música
é um espaço de acolhimento para as pessoas também. Então, principalmente quando você sai pelos trens, pelos ônibus, e você acaba vendo que as pessoas estão o tempo todo ouvindo música, como que fazer essa conexão. Então, o cortejo, ele vem com esse resgate da cultura do Nordeste, a música, a literatura, então a gente acaba lendo para essas pessoas e, consequentemente, a gente canta alguma música que seja também de autoria do grupo das escritureiras. Então, atualmente, a gente também compõe músicas de incentivo à leitura literária e traz um pouco esse movimento de direito das mulheres referente ao empoderamento feminino. Outro projeto que também surgiu foi o Sementeiras Direito, que é um projeto que fala sobre o direito das mulheres. Dentro do território de Parelheiros e Grajaú, em 2014, nós tivemos um índice muito grande, tanto de suicídio quanto de pessoas que estavam num processo depressivo. E um dos fatores que causou isso foi o cyberbullying, que linkava, né, a juventude, tanto homens quanto mulheres, num ranqueamento, linkando de 1 a 10, falando sobre sua sexualidade. Então, ali a gente via fotos, pessoas seminuas, e retratando o que ela fazia ou deixava de fazer por vezes. Então, a gente entendeu que era importante a gente trabalhar com quem estava sendo a vítima e o agressor, a qual a gente entendia que estava produzindo aqueles vídeos. Mas por que também era importante trabalhar? Porque até aquela pessoa que estava produzindo aquele vídeo, em algum momento, ela estava sendo oprimida também, ela estava sofrendo, e era preciso passar essa informação. Então, a gente decidiu que a cada 15 dias a gente ia se encontrar no espaço da biblioteca para conversar sobre direitos humanos. Porque a gente está falando o tempo todo dos nossos direitos e deveres, mas poucas pessoas conhecem, né? Nós temos uma lei, nós temos vários artigos e aí, por vezes, para você entender, você tem que estudar. E se você não estuda, a gente só ficamos nessa fala. Então, Sementeiras, ela vem para fortalecer. Atualmente, ela vem fortalecido um grupo de mulheres muito grande, né, onde que elas se tornaram mães mobilizadoras e amaras, né? Então, se nasce desse processo de formativo do direitos humanos de acolhimento de rede, e ela se torna 2 grupos que estão trabalhando também a questão da geração de renda, porque nós temos falado o quanto que é importante levar informação, mas é mais importante quando você dá o material para que essas pessoas possam trabalhar e ter seu sustento. A gente tem relatos de uma das mães mobilizadoras que o projeto Sementeiras Direito foi o primeiro projeto que ela pôde participar e, consequentemente, ela se tornar mãe mobilizadora, foi o primeiro projeto e o primeiro trabalho dela. Ela foi casada há muitos anos e o companheiro não permitia que ela trabalhasse. Então, esse foi o primeiro emprego que ela teve. Então, para a gente estar criando esse projeto Sementeiras de Direito, estava fazendo todo o sentido, porque além da informação, a gente estava fazendo com que essas mulheres criassem a sua própria autonomia. E hoje, essas mulheres, né, como mães mobilizadoras que atuam no Centro de Excelência em Primeira Infância, que trabalham com as crianças de 0 a 6 anos, elas não só incentivam a leitura literária, como elas também trabalham o plano de parto, como elas também trabalham uma relação de criar vínculos afetivos entre a família, entre a criança. Eu, particularmente, eu fui mãe aos 18 anos e a biblioteca me acolheu nesse sentido, de fazer com que eu pudesse estar nesse espaço e também poder levar meu filho, porque eu entenderia que eu poderia reprogramar o mesmo processo de criação da minha mãe, de ter filhos e ficar ausente porque se fazia necessário trabalhar. E o espaço da biblioteca me acolheu nesse sentido de eu poder estar ali recebendo um valor simbólico que valorizasse o meu trabalho e, consequentemente, pudesse também levar meu filho. E o que as mães musadoras vêm fazendo é isso, fortalecer essa rede de apoio às mulheres, para que elas não continuem se sentindo só. E aí, do outro lado do projeto, a gente tem as Amaras, que também é resultado do Sementeiras Direitos. As Amaras é um empreendimento solidário e econômico que trabalha com alimentação saudável. Essas mulheres produzem alimentos orgânicos. Essas mulheres produzem o alimento de cada dia, da sua horta, da horta da vizinha. Então, elas estão o tempo todo produzindo algo para gerar renda, para se alimentar e alimentar essa comunidade. E, além de ter esse projeto incrível, elas produzem pão, bolo, marmitex para vender, para conseguir essa renda. Porque nós entendemos que, por vezes, nós dependemos de editais públicos e editais privados e muitas vezes não dá para bancar, para manter várias pessoas no projeto. Então, a gente vai procurando meios para que a gente possa permanecer nessa atuação.
E aí, nesse meio tempo, a gente foi criando outros projetos, como o Griot de Geração em Geração, que era um projeto de narração oral mesmo, né? Da gente poder entender e voltar à nossa infância e poder relembrar toda a história que nossos avós, tias, tios e mães e pais nos contavam. Porque a gente entende a valorização do quanto que é importante você sentar e ouvir a sua mãe contando as histórias que as avós dela contou para ela, né? Dessas histórias que vêm perpassando por muito tempo e que a gente não pode apagar esse histórico. E aí vários outros projetos foram surgindo nesse meio tempo, além de Sementeiras. A biblioteca também criou um projeto de mediação de leitura, que era o Mediando para o Futuro, que ele nasceu também em meados de 2011, né? Então, nós começamos a trabalhar a mediação de leitura para as crianças do ensino fundamental e para a juventude, porque era uma forma da gente interagir com as escolas. Nós entendemos que a escola é esse espaço de acolhimento, né? E quanto que a gente pode levar a literatura de uma forma muito prazerosa. E a gente tem falado muito com os professores, até mesmo nesse processo de mediação, porque a gente não só faz a mediação, nós também participamos desse processo formativo dos professores. Nós formamos os professores para que eles sejam também mediadores de leitura, para que eles possam levar a literatura de uma forma muito diferenciada, que ela não fique estagnada num processo de só formação, do professor levar o livro e fazer com que o aluno ele execute uma tarefa após aquela leitura. E o nosso propósito não é isso, nosso propósito é que as pessoas possam ter o contato com o livro e seja de uma forma muito dinâmica, que ela possa decidir ler e muitas vezes não ler, e também decidir ler de que forma que ela acha que seja acessível. E também é uma definição muito que a gente traz, não tem um local definido para você ler, né? A gente, quando vai se tornando leitor nesse processo, a gente lê em todos os ambientes que é possíveis. Então, o processo de mediação de leitura, ele vem nisso. E aí, em 2012, né, a gente criou também um projeto chamado Sementes de Leitura, que era um projeto bem parecido com o que a gente está realizando hoje, que é do Centro de Excelência, que era um projeto de mediação de leitura levado para as unidades básicas de saúde, que, né, a gente aproveitava esses momentos de consulta que o médico tinha com as gestantes ou com o público que estava ali para fazer a mediação durante, né, ali na sala antes da consulta, ou até mesmo a gente tinha uma sala reservada e a gente levava aquele acervo dinâmico da Caminhos da Leitura para que as pessoas pudessem ter acesso. E o que é incrível no processo de mediação de leitura é também ver o quanto muitas mães não conseguem ter o contato afetivo com seus filhos dentro de casa. E aí esse processo da mediação é um momento também que você faz com que a mãe tenha com a sua criança. E aí eu ouvi relato dela de falar assim, esse é o primeiro momento que eu estou tendo com meu filho de poder sentar. Mesmo que eu não saiba ler os livros, né, de texto, mas que eu reconheça as imagens. Então, é o momento que eu estou tendo com meu filho. Então, a gente entende que, muito mais que só incentivar a leitura literária, é um momento de uma criação e de um fortalecimento de vínculo que essas famílias vão tendo ao longo do tempo. Por vezes eu fico imaginando, né, a Caminhos da Leitura, ela tem 12 anos de história, e quando a gente para pensar todas as vidas que passaram por ali, né, e quantas histórias incríveis a gente tem para contar. Eu poderia contar aqui desde uma história de uma criança, um jovem, um adolescente, a um adulto, um idoso. Eu queria trazer uma história da Dona Cida, que é uma idosa, que recentemente ela não está mais presente entre nós, mas ela morava bem próximo, né, na mesma rua da biblioteca, e todas as vezes que era possível, se tivesse qualquer atividade, ela estava ali presente. E aí, sempre que possível, ela preparava alguma receita bacana, ela queria levar para a gente poder experimentar. Às vezes, ela passava tardes ali conversando conosco. Então, às vezes, a gente tinha atividades programadas para estar fazendo, e aí a gente trazia ela, né, nesse acolhimento de poder sentar, participar. E ela ouvia ali muitas vezes, né? Então era um espaço onde que por vezes ela estava dentro da sua casa muito solitária, ela morava sozinha e a família apoiando, mas ela se residia numa casa sozinha, então ela sempre ia ali. Mas o que era bacana é que ela queria registrar todos os momentos que elas estavam ali. Então sempre ela falava pra gente, tira foto, eu quero uma foto, né? Então ela queria tirar foto, ela abraçava, ela beijava, né, todos que estavam ali, porque ela queria esse momento de registro. Então a gente sempre lembra disso.
ele sempre falava, não podemos esquecer da foto da vozinha, porque ela quer esse registro. Então, até mesmo quando nós fizemos um projeto em parceria com a Baiomiabá, que era um desenho nos muros, ela pediu para que fizesse esse desenho no muro da casa dela. E tem lá até hoje esse muro, né, pintado do jeito que ela queria. Uma outra história que a gente sempre traz é de uma criança no espaço da creche, né, de várias outras crianças. Então, nós temos a Alice, né, a Alice era uma das crianças da creche. Toda vez que a gente levava os livros, ela recolhia aqueles livros e ela queria colocar debaixo dela. Então, ela sentava nos livros e denominava que aqueles livros eram dela. Ninguém poderia mexer naqueles livros. Então, a gente precisou trabalhar com ela, de dizer assim, bacana, tudo bem, a gente vai deixar esses livros com você, mas você poderia me emprestar um livro para que a gente possa ler para os outros colegas? E aí ela permitia. E aos poucos, a gente foi fazendo com que ela entendesse que todos os livros que estavam ali pertenciam também a ela e também todos os outros alunos, todos os outros coleguinhas que estavam naquele momento. Então, a gente foi trabalhando também essa questão da autonomia da Alice, dela entender esses processos. Uma outra história do Vinícius. O Vinícius também é uma criança que é incrível. O Vinícius, ele tinha 4 anos e nós levávamos vários livros, né? Então, tinha lá o livro do Relâmpago McQueen, que as crianças adoravam ler, então se deixasse, elas queriam só ler esse livro, né? E também ouvir essa história. Mas a gente sempre procurou levar esse livro, mas também levar outros livros que eles pudessem também ter contato. Então, numa das mediações, nós levamos o livro O Pato, a Morte e a Tulipa, né? O livro Pato, a Morte e a Tulipa. E aí o Vinícius, naquele momento, ele não queria que a gente lesse aquele livro, mas ele não dizia. Mas ele falava, não, esse não, esse não, esse não. E aí, nós entendemos que também tem que ter um processo de escuta. A gente, enquanto mediador, a gente se prepara para estar naquele espaço, né? A gente se organiza um cronograma de tempo, a gente vai estudar o acervo, a gente vai preparar os livros que vai ser direcionado para aquele público, né? Então, a gente precisa se preparar. E às vezes vai acontecer coisas inusitadas naquele momento que a gente vai ter que sempre repensar esse plano A, plano B, plano C. Então a gente decidiu não ler aquele livro naquele momento, naquele dia, e fomos ler outras obras. Passado, né, algum tempo a gente retornou nesse espaço da creche e a gente foi ler. E o Vinícius foi a primeira criança a pedir para ler esse livro, O Pato, a Morte e a Tulipa. Quando a gente começou a ler aquele livro, o Vinícius, ele começou a relatar um processo da vida dele, porque ele estava vivenciando o luto, né? Estava vivenciando o luto na sua família, de um avô que havia falecido, e ele ouvia, né, essa palavra morte, né? Então, para ele, via as pessoas chorando à sua volta, e ele não entendia esses processos da perda. Ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Parecia que o que remetia para ele era uma coisa muito negativa. Então, a partir desse momento, a gente entendeu que o livro também, ele vai conectar a gente a certos momentos da nossa vida. Ele vai pegar em certos pontos que, por vezes, a gente deixa de conversar. Talvez o Vinícius não estava preparado, na nossa concepção, de ouvir o que era a morte, o que era essa passagem. Mas cabe a nós conversar com as crianças, para ela entender, ela tem que estar também preparada, compreender. Por vezes, a gente acaba se tornando adultos e não consegue compreender esse processo da passagem, né? Então, são histórias como essa que a gente vai retratando. Uma outra história que eu sempre gosto de falar, assim, quando começou o projeto, que era uma média de 30 jovens e adolescentes, a gente sempre saía no horário da escola, né? Então, terminava lá a aula meio-dia e 20, e a gente tinha que estar no projeto por volta de 1 hora. Por vezes, a gente passava em casa, dava bênção para a mãe, para quem estava ali presente, ia para o projeto. Então, a gente passava a tarde no projeto. E só o fato da gente poder reencontrar outros adolescentes e poder ver que cada um, na sua simplicidade, ali vinha trazendo uma história que era importante no seu processo de vida, seja ele individual ou coletivo. Então, para a gente começou a fazer sentido, né? Porque os jovens acabavam relatando, nós estamos num território onde que não tem espaço cultural, onde não tem espaço para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa conversar, né? Porque às vezes a gente tem que sair da escola e ter que trabalhar, ou a gente tem que sair da escola e ir para casa para fazer os afazeres domésticos, né? Então,
E aí, esse espaço da Caminhos da Leitura, né, que ainda a gente estava no processo de reconstrução na unidade básica de saúde, fez todo sentido. Então, poder trazer essa história, né, dessas fases da vida, né, de quanto que a gente precisa de espaços como esse, que seja acolhedor, para que a gente possa se reencontrar. Bom, eu acredito que nós precisamos fazer, né, o que nós precisamos fazer para que o país se torne um país de leitores. Primeiro, a gente tem que repensar nossas políticas públicas. De que forma que a gente permite com que as pessoas tenham acesso aos livros? Nós estamos num processo de diálogo sobre a taxação dos livros. Como que eu posso dizer diante de várias pessoas que estão lendo, eu sou exemplo, eu sou leitora, todos os jovens que atuam na biblioteca comunitária Caminhos da Leitura são exemplos de leitores. Então, é muito fácil dizer, né, que a gente está num país onde não há leitores, se por vezes eu não incentivo, eu não dou esse insumo, eu não dou essa oportunidade. Então, aumentar os valores dos livros é como se a gente não quisesse que esse país se tornasse leitor, né? Porque é um discurso que eu uso que só os ricos leem, né? A gente está reforçando novamente que a periferia não lê. E eu venho reforçar a periferia lê. A periferia lê, tanto é representada pelas bibliotecas comunitárias, que estão nos territórios onde o poder público não chega. Né? E poder ofertar os livros, né? Quando a gente está falando de livro, é poder ofertar uma diversidade incrível para essas pessoas, não limitar. Então, quando a gente limita taxando os livros, quando a gente limita, não tendo espaços como bibliotecas comunitárias em vários territórios, a gente vai continuar reforçando que a periferia não lê, a gente vai ficar reforçando que as pessoas não conseguem ter acesso. Então, é importante. Eu, como leitora, como referência da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, venho trazendo isso. E como mãe, né? Eu tenho levado isso muito em diálogo, né? A gente está em um processo de pandemia. Hoje, claro, não dá para você colocar na balança e ter que escolher entre comprar o alimento e comprar o livro. Não dá. São dois pesos e duas medidas. Mas eu entendo que se você incentiva e você mostra para as pessoas a importância do que é ter um livro para que a gente possa ser questionador, ser crítico, poder falar sobre política, né? A gente ouve muito discurso de que política não se discute, é importante se discutir política para que a gente possa ter nossos direitos garantidos. Então, eu como mãe, hoje eu entendo essa importância. E hoje eu estou sempre ali que possível comprando um livro também para o meu filho, porque eu quero que ele possa incentivar as outras pessoas, né? E que as pessoas possam reconhecer esse objeto como um instrumento de diálogo, de reconhecimento, de conexões. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse investimento em políticas públicas, é permitir dar acesso com que as periferias possam chegar a ter contato com os livros e que, principalmente, o poder público ele possa investir nas bibliotecas comunitárias. A gente está falando o tempo todo de plano, né? Um plano de saúde, um plano de educação, um plano de cultura. E quando é que nós teremos um plano de leitura, onde que as bibliotecas possam ter esse recurso financeiro para poder comprar acervos de qualidades? Né? A gente tem falado muito dessa importância. Se eu posso comprar um livro, ou por vezes eu posso adquirir um livro que eu gostaria muito de ler, e um livro de qualidade, por que não oferecer para essas outras pessoas dessa mesma forma, né? Então, é necessário a gente pensar nisso. E também executar ações. A gente está falando que do livro que ele possa estar nesses outros espaços, né? Então, quando eu realizo ações de promoção à leitura literária, quando eu realizo ações onde o livro vai estar presente, eu estou fortalecendo essa rede, né? Então, algumas ações que a gente tem feito, né, que eu gostaria também de trazer aqui, um dos projetos é a Rua Dotada. A gente tem falado o tempo todo, a gente acabou de comemorar, né, o dia 18, comemorar não, né, a gente acabou de ter uma conscientização sobre o dia 18 de maio, sobre o Dia Nacional da Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, né, e aí, para mim, essas datas comemorativas, ela fica muito lembrada somente naquele dia, e como que a gente vai trabalhando isso durante o ano todo. Então, junto com os projetos, né, o Centro de Excelência em Primeira Infância, as Mães Mobilizadoras, as Amaras, o projeto Acolhendo em Parelheiros, o Centro Popular de
Cultura e Desenvolvimento, CPCD, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, o IBEAC, e todo o território de Parelheiros tem feito é adotar as ruas para que as nossas crianças e adolescentes eles possam ter um espaço seguro. Não dá mais para a gente ouvir o discurso de que as nossas crianças não podem ficar na rua, de que a gente tem que tirar as crianças da rua porque ela é violenta. Pelo contrário, a gente tem que preparar as crianças, os adolescentes, para que elas possam ser um adulto muito consciente e de que a gente possa diminuir os índices de violência. Então, as ruas dotadas, em cada bairro nós adotamos uma rua. Nela nós executamos atividades lúdicas, executamos mediação de leitura, outras práticas, até mesmo práticas esportivas, e também nós temos uma horta comunitária. Cada bairro tem adotado uma horta comunitária, seja em parceria com a vizinha ou até mesmo nas calçadas. Então, essa horta também é um trabalho que vem junto com a comunidade, porque ali as pessoas ajudam a plantar, e na hora de colher, todo mundo vai colher e poder se alimentar. E a gente está falando de uma alimentação que não é só uma alimentação do corpo físico, né, mas uma alimentação do mental, é alimentação de poesia, de nutrientes. Então, para mim é importante que a gente incentive e que a gente dê instrumentos para que as pessoas possam ter acesso à leitura literária e aos livros.